Sejam todos bem-vindos ao Papo Reto com Roberto. Aqui nós abordamos conteúdos de história, teologia e principalmente conteúdos voltados e relacionados à educação cristã. Essa é uma videoaula, a videoaula de número 2, de uma série que estamos fazendo com curso preparatório para professores de escola bíblica. O tema da aula de hoje é pregação versus ensino. Nós iremos abordar praticamente o que nessa aula? Será que existe diferença entre preparar o sermão para pregar no culto de sábado à noite, o culto público, e preparar a aula para a escola bíblica? Será que existe diferença entre um e outro? Bom, é claro que existem diferenças entre um e outro. Quero já deixar bem claro que o foco dessa aula não é explicar toda a anatomia da pregação. Para explicar toda a anatomia da pregação, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que vai levar vocês para um curso, né? São várias aulas sobre a anatomia da pregação no canal do pastor Juliano Fraga, um grande professor de teologia, tá bom? O nosso foco é educação cristã. Então eu quero trazer a abordagem realmente sobre a educação cristã, preparação do plano de aula, tá bom? Mas então, vamos explicar um pouquinho sobre pregação e ensino. A pregação, ela praticamente faz o quê? Ela anuncia o evangelho, enquanto o ensino explica o evangelho. Tá? Essa é uma das diferenças. A pregação anuncia o evangelho, enquanto o ensino explica os pormenores, as minúcias do evangelho. Por exemplo, você nunca vai ver durante a pregação uma determinada cena, de alguém levantar a mão e dizer: pregador, eu não compreendi isso. Pode me explicar melhor o que essa história de cordeiro tem a ver comigo? Por que o cordeiro é tão importante? Qual que é o significado? Não, esta cena você nunca vai ver durante uma pregação, seja ela expositiva, seja ela temática. Mas essa é uma cena que você vai ver durante a aula, durante a escola bíblica. O aluno levantar a mão e perguntar: professor, pode me explicar melhor isso? Eu não entendi esse texto. Então o professor vai fazer o quê? Ele vai ouvir o aluno fazer a pergunta, vai reformular a explicação, tá? Com uma didática diferente, e vai trazer luz a essa explicação para que o aluno possa então compreender de uma forma melhor. Isso acontece durante a aula. Uma outra questão é que quando o professor vai preparar o plano de aula, ele tem uma série de perguntas que ele precisa responder antes de preparar o propriamente dito o plano de aula. Por exemplo, são 3 perguntas que podemos iniciar: o que, quem e como. O que significa isso? É o que? Conteúdo a ser ensinado. Aí você me pergunta: professor, mas será que quando o pregador vai preparar o sermão não se preocupa com conteúdo? Claro que ele se preocupa com conteúdo, isso é algo semelhante entre os dois. Só que uma questão é que quando o professor vai estudar o conteúdo, ele precisa cavar um pouco mais fundo do que o pregador. Por quê? Porque ele vai precisar explicar, tá bom? Então isso eu vou abordar um pouquinho mais na frente. O que é o que vai ser ensinado, o conteúdo, o tema. Quem? Isso é muito importante. Aqui já começa a diferenciar entre preparar o sermão e preparar a aula. Quem? A quem eu vou ensinar? Quem são meus alunos? Qual é a sua faixa etária, sua faixa de idade? Tá? Qual é a cultura que eles estão sendo inseridos, que eles estão inseridos? Qual é a sociedade em que eles vivem? Isso são perguntas que o professor faz para tentar entender qual vai ser o seu público, qual que vai ser os seus alunos, o que vai dar sequência. O professor, entendendo quem são os seus alunos da aula, ele vai conseguir responder a pergunta de número 3, que é como. O que é o como? É um método. Qual é o método que eu vou utilizar para poder trazer luz? Será que é a abordagem daquele tema? Será que é uma parábola? Será que é um ensino comparativo? Será que é um estudo de caso? Isso fazemos muito em sala de aula quando estamos estudando certos personagens bíblicos. Estudo de caso. Isso não se faz, dificilmente você vai abordar durante uma pregação. Então, é o que, quem, como. Tudo isso o professor tem que se preocupar. Porque dependendo de quem for seus alunos, será o método que o professor vai utilizar.
quais recursos didáticos, pedagógicos eu irei utilizar? Será que para essa aula eu devo utilizar, para trazer mais luz ao ensino, eu devo utilizar, por exemplo, a lousa para escrever, fazer divisões, comparações? Ou será que seria melhor o data show? Será que seria interessante eu utilizar o data show para trazer um vídeo explicativo ou trazer algumas imagens durante o ensino? Tudo isso o professor precisa se preocupar para preparar a sua aula. Então vamos ver, nós estamos vendo que preparar o sermão é diferente de preparar a aula para a escola bíblica. Uma outra questão que o professor se pergunta também, que ele precisa responder é o quê? Que tipos de perguntas ou que possíveis perguntas ou dúvidas possam surgir em meus alunos durante a explicação dessa aula? O professor ele precisa, é claro, nenhum professor vai saber todas as respostas, nenhum professor vai conseguir saber antecipadamente todas as dúvidas, mas para isso ele precisa fazer o exercício da empatia, se colocar no lugar do aluno e tentar entender quais possíveis dúvidas ou perguntas possam surgir durante a aula. E caso surjam algumas dúvidas ou perguntas que você, professor, não consiga explicar, seja humilde, faça como Cristo, seja humilde. Precisamos aprender essa humildade. Que humildade é essa? Para reconhecer que não sabemos todas as respostas. Então, o que o professor deve fazer diante dessa situação? Ele deve dizer ao aluno: olha, eu não tenho uma resposta para essa questão neste momento, mas eu irei estudar mais e na semana que vem, na próxima aula ou numa outra oportunidade durante esses dias, eu irei lhe trazer luz sobre essa dúvida, eu irei trazer uma explicação melhor sobre essa sua dúvida. Claro, o professor deve se comprometer em explicar aquilo que não foi explicado. Se ficou alguma dúvida e não puder explicar naquela aula, nos próximos dias deve ter o compromisso de buscar respostas e trazer luz aos seus alunos. E isso é um dever seu, professor, tá bom? Então essas são algumas diferenças entre preparar o sermão e preparar o plano de aula para a escola bíblica. Uma outra questão que o professor precisa se preocupar é como essa aula que eu estou preparando para ministrar está ligada à lição passada e como também essa aula vai estar ligado à próxima lição. São perguntas que o professor precisa responder ao preparar o seu plano de aula. Isso é uma das maiores diferenças entre preparar o sermão e preparar o plano de aula, porque o pregador ele não vai se preocupar no que foi pregado no sábado passado. Ele não vai se preocupar no que vai ser pregado na próxima semana, porque não é sistemático, não é contínuo. Já o professor sabe que as lições elas estão ligadas, elas precisam servir de degrau para outra, para a construção do aprendizado sobre aquele tema, tá bom? Até a próxima videoaula, Deus abençoe, um grande abraço e não se esqueçam, se você quer estudar sobre a anatomia da pregação, acesse o link que vai te levar até o canal do pastor Juliano Fraga. Deus abençoe sua vida, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo nosso conteúdo. Um grande abraço.